Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um ótimo domingo para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte da despedida do Palmeiras para o Mundial de Clubes. A torcida foi até o centro de treinamentos e fez uma baita festa e os jogadores cumprimentaram a torcida. Estou trazendo um corte com as últimas informações do Verdão celebrando essa festa. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Palmeiras, por exemplo, hoje fez o último treino antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes e teve a tradicional festa da torcida. Não foi o aeroporto, porque foi no CT ainda, né? Mas foi a festa da torcida do Palmeiras ali, acompanhando o time rumo aos Estados Unidos. E a Débora Carvalho tem as informações. Oi, amigos do News, boa tarde para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente no Sport TV. Nós estamos aqui em frente ao CT do Palmeiras, que fica na Barra Funda, na capital paulista. Agora não tem muitos torcedores por aqui, mas hoje cedo, por volta das 9 horas da manhã, desse domingo frio aqui em São Paulo, chuvoso também, porque choveu bastante no início da manhã, estava lotado de torcedores palmeirenses, da torcida alviverde, torcedores que vieram em peso para cá em frente ao CT, dar aquele apoio, aquele incentivo, se despedir da equipe de Abel Ferreira, porque a gente lembra que o Palmeiras embarca amanhã rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E esses torcedores, eles foram recepcionados pelos jogadores, o elenco do time de Abel. Então veio aqui para frente, tirou foto, os jogadores tiraram fotos, cumprimentaram os torcedores e agradeceram todo esse carinho. A gente lembra que o Palmeiras, então, fez o último treino na manhã deste domingo, aqui no CT da Barra Funda, na capital paulista. E amanhã, então, logo cedo, o Palmeiras embarca rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, que vai ser a cidade base do Palmeiras nesse início de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É isso, amigos. Expectativa para os torcedores também, só aumentando para essa Copa do Mundo de Clubes. A gente volta com vocês. Valeu, obrigada, Débora Carvalho, um dos clubes brasileiros, da Copa do Mundo de Clubes, que começa nesse mês de junho. O Palmeiras aí, como trouxe a Débora, já a caminho dos Estados Unidos, nessa expectativa aí da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que a gente pode até mostrar os grupos primeiro, pra gente falar um pouquinho. A gente tá com imagens aí dessa ida do Palmeiras, que foi bem bacana, porque os jogadores fizeram questão, né, de cumprimentar o torcedor que foi lá fazer essa festa. Achei isso muito bacana. A gente está vendo aí a fumaça alviverde na entrada do CT do Palmeiras. Mas a gente pode mostrar já o grupo do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes, porque eu acho que o grande desafio dos brasileiros, né, de cara, é passar da fase de grupos, é chegar às oitavas de final. Para os 4 clubes, bem desafiador, quero saber a opinião de vocês, mas não vai ser fácil, porque não é só o clube europeu. A gente viu nas últimas Copa Intercontinental, como a FIFA chama agora, que é aquele mundial que você já conhece, no final do ano, disputado contra os principais campeões dos continentes, né, dos campeões continentais. A gente tem visto brasileiro passar dificuldade com times árabes, africanos, dessa vez vão enfrentar alguns americanos. O grupo do Palmeiras, tem o Al-Ahly, tem o Inter Miami, time de Lionel Messi, Palmeiras e Porto, que é o time europeu, o time português. Esses são os primeiros desafios do Palmeiras nessa competição. E aí, claro, a expectativa é avançar, chegar às oitavas, quem sabe a quartas de final, mas não é fácil a vida dos brasileiros nessa competição, né, Henrique? Eu tenho escutado e lido muito desse grupo do Palmeiras, que é difícil. Eu tenho um total respeito pelo Inter Miami, que tem Messi, tem Soares, tem Jordi Alba, Busquets. Mas a intensidade, Legends, como eu costumo chamar, o Inter Miami. Barcelona Legends. Mas a intensidade deles nesse campeonato da MLS é bem abaixo da que o Palmeiras tem apresentado e apresenta com propriedade. O Al-Ahly pode ser que seja uma pedrinha no caminho do Palmeiras, mas o Palmeiras está preparado para enfrentar outro tipo de futebol, né? Outro tipo de escola. E o Porto não fez um bom campeonato português esse ano, né? Dito isso, não foi campeão. Quem foi campeão foi o Sport, chegou até a final, enfim. Eu ainda acredito que o Palmeiras pode classificar em primeiro dessa chave. E aí, o benefício de se classificar em primeiro é que ele não pega um europeu, que possivelmente nos outros grupos vão classificar em primeiro. Mas tem muita gente falando que é um grupo muito difícil para o Palmeiras. Eu não acho. Dos europeus, o Porto, para você, é o mais acessível? Assim, que acessível que eu quero dizer que dá para o brasileiro ganhar. Dá para ganhar. Principalmente o Palmeiras. Talvez, se tivesse numa chave do Fluminense, talvez seria um jogo mais equiparado. Mas na chave do Palmeiras, pelo que o Abel... A diferença entre o brasileiro e o europeu é menor, você diz? É menor. Ainda mais pelo que o Abel tem extraído desse time. Né? Esse novo Palmeiras, com variações, né? Se a gente pegar que o Palmeiras antigo tinha
o Veiga ou o Maurício jogando por dentro, nesse novo já é o Estevão. Então, essa forma do Abel ter essa facilidade, até por causa do tempo que ele tem à frente desse time do Palmeiras, isso me chama muita atenção. Fora o mental desse Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras chega muito preparado mentalmente, sabendo dos desafios, mas com grande possibilidade de chegar a ser o primeiro desse grupo. Porque nesse momento, na minha opinião, o melhor time brasileiro indo, né, para o campeonato no Mundial da FIFA, eu acho que é o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras tem possibilidades enormes de se classificar, não só de se classificar, como se classificar em primeiro. Mas como você falou do mental, já quero ouvir o Raed também, vou fazer uma provocação também aqui sobre o Palmeiras, mas você falou da parte mental, o Rafael Veiga falou exatamente sobre isso, que para ele, para o Palmeiras pensar em classificação, disputar essa competição, tem que ter muito foco na parte mental desse time. Na minha opinião, é um campeonato diferente do que o normal que a gente está habituado. Eu acho que também o nível aumenta, né, pelos times que vão estar lá e tudo mais. Acho que é um jogo também muito mental. Você tem que estar muito bem preparado mentalmente. Eu fui feliz, né? Disputei 2 mundiais já, pude fazer gols. Então, de novo, eu fico feliz por ter vivido isso. Acho que hoje eu chego mais preparado do que talvez os outros, por tudo que eu passei. Querendo ou não, essa bagagem ajuda sim, né? E como sempre a gente faz, a gente sempre vai estar disposto a ajudar no que precisar, né? Mas aqui todo mundo já viveu muita coisa no futebol, é muito experiente. E ainda quem não jogou o Mundial, acredito que vai conseguir lidar com a parte emocional, a parte do campo, enfim, muito tranquilo. É uma experiência nova também, né, para esses clubes brasileiros, é uma rodada, uma fase de grupos, não são aquelas competições eliminatórias, como acontece, né, na Copa Intercontinental no final do ano, que vai continuar existindo. Então tem essa fase de grupos, são pelo menos 3 jogos, e aí 2 melhores de cada grupo se classificam às oitavas de final. Mas o Richarlison falava desse Palmeiras, e concordo, é um time muito pronto mentalmente, para o Richarlison do brasileiro mais preparado para essa competição. Só que o momento do Palmeiras, claro, na Libertadores 100%, garantido com a melhor campanha, ainda venceu o último jogo, já estava garantido antes da última rodada, venceu o último jogo, goleou e vai para as oitavas de final da Libertadores com muito moral. Mas passou por 2 confrontos diretos no Brasileirão, por exemplo, o Raed tropeçou, né? Perdeu para Flamengo, perdeu para Cruzeiro, perdeu a liderança do campeonato. É um momento que, de certa forma, poderia abalar esse mental, essa consciência de um time muito bem treinado, equilibrado do Palmeiras para uma competição como essa? Poderia, mas não deve. Poderia, mas é provável que isso aí já tenha sido blindado pela comissão técnica do Palmeiras. Jogos importantes, é óbvio que jogos decisivos importantes, é óbvio que mexem ali com o jogador, com o estado do espírito. Mas esses jogos já passaram, o foco agora é outro e são 3 partidas para o Palmeiras conseguir uma classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Richarlison falou que o Porto talvez seja o mais acessível de todos os adversários europeus dos times brasileiros, né? No grupo do Botafogo tem 2, então o Botafogo pega logo a maior pedreira. A gente vai passar por ele também. Mas o Flamengo tem o Chelsea, só que no grupo do Fluminense tem um Dortmund que não jogou bola na temporada. Eu acho que, inclusive, jogou menos bola do que o Porto. A diferença é o Fluminense e o Palmeiras. Eu acho que é um pouco do que o Raed falou. A diferença entre o brasileiro e o europeu talvez seja menor entre Palmeiras e Porto do que entre o Fluminense e o Borussia, por exemplo. Apesar de que eu acho que o Borussia hoje é mais acessível do que o Porto, mas num plano de jogo já solidificado pelo Abel há 4 temporadas no Palmeiras, mesmo mudando jogadores, acredito eu que o Palmeiras ele tem ali, dentre os adversários europeus, o caminho mais tranquilo, não necessariamente o jogo mais fácil, mas o caminho mais tranquilo pelo Palmeiras, pelo que o Palmeiras produz, não necessariamente pelo adversário europeu. Aí a gente vê um Palmeiras que, por exemplo, conseguiu, e tá até em destaque lá no GE. Globo, na reportagem dos nossos amigos, né, que acompanham o dia a dia do Palmeiras, conseguiu planejar desde o Campeonato Paulista, né, quando o Abel tinha time 1 e time 2, planejar o time para esse calendário de Brasileirão, de Copa do Brasil, de Libertadores, para chegar às oitavas finais das 2 competições, chegar bem, né, chegar a essas oitavas de final com algum favoritismo. No caso da Copa do Brasil, pegou um clássico, né, contra o Corinthians, então fica um pouco mais complicado, mas enfim, ainda
favorito, bem no Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido as 2 partidas. Não, só para arredondar, só para dar um contexto maior, né? Você falou dos 2 jogos decisivos do Brasileiro, ainda tem o jogo decisivo do Paulista. Sim. Que perde o campeonato pro Corinthians. Então, assim, isso aí entra também no subconsciente do jogador, mas eu acredito que a comissão do Palmeiras já tenha blindado os seus atletas. Então, assim, conseguiu chegar exatamente, né, nesse cenário e com praticamente todo o elenco à disposição, que é o grande desafio ainda desses elencos maiores, né, elencos capazes de ter bons times para mais de uma competição. Ainda assim tem a questão física, que sempre é um problema, e essa questão de lesões, às vezes por pancada, nem só física, né, às vezes por situações de jogo naturais, mas que acontece. O Palmeiras consegue que o Abel chegue, por exemplo, com os reforços à disposição, Paulinho recuperado, jogando, fazendo gol, com o Estevão ainda, seu último campeonato pelo Palmeiras. Então, conseguiu, de certa forma, equilibrar pelos resultados e também para um elenco equilibrado para essa competição. É bom esse Abel, né? A gente tem que elogiar. Ele não gosta de ser elogiado, mas é bom. Até isso ele conseguiu fazer. Reclama, ele reclama. Ele vai ali na beira do campo, fala, ele fala, mas é bom, né? Até porque a estrutura do Palmeiras também ajuda, né? A questão do staff, da questão fisiológica, tudo trabalhando muito encaixado. O Abel consegue zerar a questão dos lesionados, trazer todo mundo a ponto de casco, que a gente brinca, né, no interior, todo mundo ali prontinho, com os cascos afiados, né? Desde quem estava machucado até quem teve que passar por uma transição. E o Palmeiras, assim, é claro que eu vou torcer para os quatro brasileiros passarem. Mas dos 4, eu acho que o Palmeiras é o que chega mais pronto, mesmo com essas ressalvas que vocês trouxeram muito bem, né? Falado desses jogos importantes que o Palmeiras não conseguiu vencer, principalmente contra Cruzeiro e Flamengo agora. Mas chegando esse elenco do jeito que está chegando, com grandes possibilidades do Abel mudar essa aqui, ali, não deu certo aqui, vem você. Ah, não deu certo com o Estevão pro meio, o Rafael Veiga vem. Ah, não, Maurício, o Paulo... enfim, tem muitas possibilidades, né? Dito isso, continuo dizendo, o Palmeiras, na minha opinião, dos 4 brasileiros é o que chega mais pronto, principalmente mentalmente falando. Pra gente encerrar o Palmeiras, os jogos na sequência do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes, eu falei, né, tomara que todos os brasileiros avancem, porque a gente quer continuar vendo os brasileiros na competição, mas os secadores vão estar ligados também. O torcedor do Corinthians provavelmente não quer que o Palmeiras avance. Mas enfim, o primeiro jogo é contra o Porto, às 7 da noite, no dia 15 de junho. Depois enfrenta o Al-Ahly, no dia 19, 1 da tarde. Jogos em vários horários, né, nessa primeira fase do Mundial. E você terá a transmissão aqui do Sport TV. E nas 10 da noite, no dia 23 de junho, a terceira rodada contra o Inter Miami, onde teremos Estevão versus Messi. Eles estão nessa expectativa e nós também. Palmeiras, então, com esse caminho definido, por enquanto, nessa primeira fase, nessa fase de grupos na Copa do Mundo de Clubes, se avançar às oitavas de final, e aí passa a ser mata-mata essa competição, e que terá também outros 3 brasileiros. Só dar um pitaquinho. É muito importante o Palmeiras começar bem, porque ele pega, entre aspas, o time mais forte do grupo, que é o Porto, na primeira rodada. Olha que loucura, se o Palmeiras vence o Porto e vence o Al-Ahly, ele chega contra o Inter Miami... Tranquilo. Podendo até descansar, colocar o time B, o Abel podendo descansar. Vai que o Inter Miami ganhou 2 jogos também. Mas aí pode ser primeiro e segundo. Mas aí o Palmeiras já tá leve. Aí, vamos brincar com o Messi, com o Soares, vamos dar uma brincadeirinha ali. Então, assim, é muito importante. E o Abel deve ter preparado esse time já para pegar o Porto e falar, se a gente começar esse campeonato vencendo o Porto na primeira partida, o patamar da nossa equipe já sobe muito. Porque os outros clubes europeus já vão olhar o Palmeiras diferente. Já estão olhando, ainda vencendo o Porto na primeira rodada, eu não tenho dúvida que eles vão olhar diferente. Até pro próprio Abel, né? O próprio Abel, para uma ressignificância dele de carreira em Portugal. É verdade. Você tem o privilégio. Que festa é essa, Glenda? Dá uma olhada. Essa festa aqui... Olha, dá uma olhada Essa nisso. festa aqui foi hoje para os jogadores. A torcida fez essa festa linda para os jogadores que se despedem, né, que vão embora, vão viajar, estão indo para os Estados Unidos carregando esse sonho gigante aí que a gente acabou de escutar. O torcedor quer esse título, o torcedor acredita nesse título. Olha o olhinho do Marcos Rocha. Você tá vendo o Marcos Rocha aqui, ó, olhinho, ó, tá chorando, Marcos Rocha. Olha o Everton, do alto da sua experiência, vai abraçar os torcedores. Eu tava vendo atrás o Marcelo Lomba. Isso faz diferença, não vai? Não faz? Muita diferença. Você acha que essa imagem lá na frente, quando precisar de uma força
pensa mais, essa imagem não vem à mente, não vem à cabeça? Isso vem à mente, Vem. porque tem coisas na vida Vem. que o dinheiro não compra. É. Tem coisas na vida que o dinheiro não compra. O amor pelo nosso trabalho, a gente acreditar nas pessoas que estão com a gente acreditar na ideia de que juntos vamos ser mais fortes, a gente acreditar no trabalho, porque isso vale Palmeiras, vale para nós. Se você tem um time que rema para o mesmo lado, você tem um time que pensa junto, você pode até errar, mas a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. Eu só tenho uma perguntinha aqui, vendo essa festa linda da torcida do Palmeiras, que, aliás, eu vi de perto e fiquei traumatizada. Foi na final da Libertadores, em 2020, porque eu estava lá naquele estádio, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. E ali, a torcida do Palmeiras era minoria. Era 1/4 do estádio com a torcida do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras fez mais barulho que a torcida do Flamengo naquela final da Libertadores. Desculpa a minha torcida, eu amo demais, mas realmente ali os caras mandaram muito bem. E olha só, e tá aí a festa. Essa torcida do Palmeiras eu vi de perto e ela é incrível. Ela, quando ela quer animar o time... E vai invadir New Jersey, vai invadir Fort Lauderdale, vai invadir. Você vai ver. Foi bonito mesmo. Olha, isso foi hoje de manhã, a gente está mostrando aqui imagens para você aqui no Show do Esporte. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. O Abel Ferreira agora, esse lado do Abel é maravilhoso. O aguerrido, o bravo, o Abel que rosna, o Abel daquele jeito. Agora ele é legal. Agora é maneiro. O Abel, vamos lá. Vamos lá. Madame. Vamos lá, madame. Fica aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é que a torcida dá pro Abel. O Abel tem que entregar mesmo. É. Porque o Palmeiras dá pro Abel o que ninguém dá. O Palmeiras dá pro Abel o que ninguém dá. Mas o Abel também tá entregando, ó. Mas a vida é boa. A beça, vem cá. Tá vendo essa aqui, ó? O Show do Esporte é uma maravilha. Vem pra cá. Quer que eu vou pra aí? Eu vou por aqui. Tá vendo como tem duas faixas? Tem. A vida é feita de ida e volta. Tem duas. Ida e volta. É ida e volta. É ida e volta. Você tem que ter duas mãos. O vento que venta lá, venta cá. Mas tá tendo. Tá tendo. Mas ele sempre teve. Então, o Abel vai fazer 5 anos no Palmeiras, tem 10 títulos. Eu não preciso falar mais nada, os números dele falam. Os números falam por si só. É a mesma coisa que você ficar tentando analisar o Ancelotti. É só tentar acrescentar, porque os números do Ancelotti falam por si só. Os títulos do Ancelotti falam por si só. Os títulos do Abel falam por si só. Agora, eu não tô... ele ia ser mudou. Eu nunca mudei. O que eu acho é que o Abel, ele precisaria ter um coaching. Até eu falei isso pra ele uma vez lá na academia. Não é acalmar, eu gosto do modelo. Eu acho o modelo dele bom, não precisa acalmar, não. O que eu acho é que ele não tem que ficar apertando, tem que ficar furando os meus companheiros de trabalho, as nossas companheiras de trabalho que estão nas coletivas, para poder ele se inflamar com aquilo. Ele que ache outros motivos para ganhar combustível para trabalhar. Então esse combustível para ir lá é torcida. Torcida, combustível. Esse combustível de hoje mais é importante. Do que isso. Agora eu vou falar uma coisa que o Abel vai ficar bravo comigo. Olha lá. Oh, meu Deus, é sempre assim. Glenda, eu tô tentando. Você foi bem. Você foi bem, você tirou o meu melhor. Eu tô tentando. Você tirou o meu melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, que é a seguinte. Fala. Eu tô com o Abel e não abro. O Abel é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Não tem nem outro, nem perto do Abel. Então, os brasileiros vão ficar chateados e podem ficar chateados. Não tem ninguém nem perto do Abel. O que o Abel trabalha, o que o Abel estuda, o que o Abel é academicamente preparado, é um monstro. Agora, o Abel sabe muito bem, Glenda, e aí é uma coisa profissional. O Abel ganha 3 milhões por mês no Palmeiras. Ele já tem proposta para renovar o contrato, até com pequeno aumento. Tá até mais calminho agora. Até com pequeno aumento. Ele não precisa, porque o Abel tem proposta do mundo todo. O Abel teve uma proposta agora do mundo árabe para ganhar 3 vezes o que ele ganha no Palmeiras. Quase 10 milhões por mês, olha que loucura. Agora, tem que trabalhar no mundo árabe. Ele não vai ter essa torcida, ele não vai ter esse nível de enfrentamento, ele não vai jogar contra o Flamengo, ele não vai jogar contra o Real Madrid, claro, ele tem. Não vai ter a estrutura que o Palmeiras tem. Então, para a idade do Abel, para o momento do Abel, eu fico com 3,5 aqui no Palmeiras, ou eu vou para ganhar 10. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Verdão. Estou trazendo uma matéria do GE.com falando dessa preparação do Palmeiras para o Mundial. Abre aspas. Estratégia dá certo e Palmeiras chega para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA sem lesionados.
Verdão ainda tem a preocupação com Paulinho, que segue com dores devido à cirurgia na canela. Desde que a temporada começou, o treinador Abel Ferreira implementou uma estratégia clara no Palmeiras, fazer rotações na equipe para que todos chegassem sem lesões ao Mundial de Clubes. Durante os 6 primeiros meses deste ano, todos os jogadores do elenco tiveram algum momento em campo, exceto Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação das cirurgias no joelho. O rodízio fez com que os atletas conseguissem ter tempo de recuperação entre os jogos e diminuísse a probabilidade de lesões, e essa estratégia foi um sucesso. Há uma semana da estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, o elenco do Palmeiras não tem nenhum lesionado sequer. O fato é raro diante do número de jogos disputados neste primeiro semestre. O clube, porém, tem uma preocupação até o dia 15. Paulinho sente dores ainda na cirurgia que fez na canela e, apesar de entrar em campo em algum dos jogos, não está 100%. No treino de sábado, por sinal, fez controle de carga e ficou na parte interna da academia. A situação deixa o Palmeiras em alerta, pois o Paulinho foi contratado como uma das grandes apostas do clube para o Mundial. Ele não deve começar o torneio como titular. Nesta semana, o Verdão também ficará de olho nos convocados para as seleções, com a expectativa de não ter nenhum problema com eles. Estevão, Gomes, Rios, Piquerez, Torres e Martínez, disso que ainda estão disputando os jogos das eliminatórias. Luigi Benedetti está com a seleção sub-20. O clube, porém, sabe que qualquer imprevisto com esses atletas não é possível controlar, mas se mostra satisfeito com o objetivo concluído até essa parte da temporada. Até a estreia contra o Porto, Abel tentará encontrar um time titular para a fase de grupos. O treinador ainda parece ter dúvidas sobre o meio armador e o lado esquerdo do ataque. Enfim, essas são algumas informações aí. A maior dúvida é essa sobre Paulinho, né? Como ele vai chegar no Mundial de Clubes e também como será ele diante todo o restante da temporada, né? Será que vai ter que fazer uma cirurgia de correção, uma raspagem no local? Saberemos mais adiante. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!